perdendo a sua vida nesse suposto confronto, seria irmão de uma das vítimas daquela chacina do começo do ano. Confere essa informação, é uma informação que nos foi repassada, né? Uma informação que nos foi repassada. É que seja investigado o caso, porque a polícia diz que não tem o que esconder, né? A população diz que tem informações, que seja investigado e esclarecido o mais rápido possível. Agora, justifica ato de vandalismo? É evidente que não justifica ato de vandalismo, né? Ato de vandalismo nunca, porque vandalismo acaba se tornando um grande crime, né? Um grande crime. Pode vir comigo porque tem mais uma do BAEP nas ruas, não é isso? Os homens do Batalhão de Ações Especiais da Polícia prenderam em Montemor um homem que estava com diversos produtos roubados. Tinha joias, parece que tinha droga também. O Edson Silva ao vivo vai trazer os detalhes enquanto eu vejo as imagens. Mais uma do BAEP. Dessa vez o material foi recuperado, hein, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Essa ação foi nesta madrugada lá em Montemor, onde homens do BAEP, né, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, chegaram, né, após uma denúncia anônima, até um homem que acabou preso em flagrante por tráfico de drogas e também indiciado por receptação de produtos roubados. A informação recebida pelos policiais é que no local haveria homens armados, né? Essa casa foi cercada, mas havia apenas um suspeito no imóvel e não foram encontradas armas, né? Na casa estavam ali 3 tijolos de maconha, totalizando mais ou menos aí 3 quilos dessa droga. Também havia balança de precisão, que é utilizada para pesar o entorpecente a hora que ele vai ser fracionado para a venda. A Polícia Civil investiga agora o envolvimento desse homem preso aí, né, em roubos e tenta identificar os comparsas dele. Foram apreendidos vários quadros, bebidas importadas, medalhas esportivas e dinheiro, inclusive aí moedas estrangeiras como dólares e peso. Esse material, já temos a informação, nós conseguimos ainda há pouco na delegacia de Montemor, uma vítima já reconheceu. Esse material foi roubado numa residência aqui de Campinas, no bairro Nova Campinas. E há uma outra situação sendo investigada, porque alguns dos relógios não foram reconhecidos pela vítima. Então, é possível que eles sejam aí de uma outra ocorrência. Fala-se até em alguma joalheria assaltada da região. O Edson Silva, Edson, deixa eu só te interromper aí, porque é o seguinte, eu tive uma informação hoje de que as vítimas desse roubo aí, dessas obras de arte e de parte dessas joias, foram brutalmente agredidas, viu, durante o roubo que ocorreu no Nova Campinas. Parece que tanto a mulher quanto seu esposo foram agredidas por esses criminosos que são extremamente covardes. Covardes, porque agiram com uma maldade tremenda. Eu estou fazendo esse destaque aqui para mostrar a importância desse trabalho da polícia para tirar das ruas gente perigosa, gente que bate, gente que agride, gente que é capaz de matar, né, por bobagem. Porque para mim é o seguinte, roubar aí um relógio, roubar um negócio desse é bobagem quando a gente fala de vida. O problema é que para o bandido a vida não tem valor, meu. A vida não tem valor. Ah, faça-me o favor. Desculpa te interromper, mas essa é a informação que eu tenho, viu, Edson Silva? Mas foi muito pertinente a informação, inclusive, Rodrigo, várias toucas ninja, né? Essa que os assaltantes usam para esconder os rostos aí durante o assalto, foram encontrados nessa casa, o que indica que a informação que a polícia tinha recebido, que ali se reuniria a quadrilha, era pertinente. E, Rodrigo, mais um detalhe aqui, parte desse material apreendido, desses produtos roubados, que agora voltaram aos seus devidos donos, né, estava escondido dentro da geladeira nessa residência aí lá em Montemor. E outro detalhe é que a polícia investiga o envolvimento desse homem e da possível quadrilha em roubos ou clonagem de carros, já que no local também foram encontradas pelo menos 2 placas e veículos roubados, Rodrigo.
Edson Silva falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Obrigado, Edson. Pode vir comigo aqui. Não sei se a gente já tem condições de falar com a Fernanda Marion. A Fernanda está lá na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, acompanhando de perto o trabalho da polícia no esclarecimento desse caso da Samsung, em que foram levados 20 milhões de reais em produtos no mês de julho. Hoje, uma operação da polícia liderada pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, coordenada pela DIG, mas com apoio do Garra, do GOI, de outros policiais civis da região, acabou na prisão de pelo menos 4 pessoas envolvidas diretamente com o crime. Uma primeira pessoa já estava presa, né? E outra pessoa também foi presa hoje, porque durante a operação foi encontrada droga na casa dela. Ô Fernanda Marion, antes de eu chamar a reportagem mostrando os bastidores dessa operação, nós conversamos agora há pouco com o delegado responsável aí pela DIG, o doutor Carlos Henrique Fernandes. A movimentação por aí já foi suspensa, o pessoal já foi levado para a cadeia. Como é que está a movimentação aí, hein, Fernanda? Olha, Rodrigo, por aqui apenas os policiais fazem o balanço da operação, né? Porque os presos já foram encaminhados para o 2º distrito policial aqui da cidade. Então agora é mais uma questão de balanço, de avaliar os próximos passos, as próximas etapas aí da investigação. Lembrando que existem pelo menos 4 foragidos desse caso todo aí. Mas tem a reportagem, está no ponto aí, Felipe Pereira. A Kátia Saqueto vai contar para a gente os bastidores dessa operação. Começou ainda na madrugada e durante o início da manhã, a execução e o cumprimento, né, desses mandados expedidos pela Justiça. Olho na notícia. Pelo menos 100 policiais participaram da operação coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, com o apoio do Garra e do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Eles se reuniram na madrugada e se deslocaram até os endereços localizados em Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Nova Odessa, Cotia, São Roque, Taboão da Serra, Osasco e a capital. Quando o dia amanheceu, os 17 mandados de busca, apreensão e prisão começaram a ser cumpridos. Neste endereço, na Grande São Paulo, os policiais tiveram que estourar a fechadura. Aqui estava Dalmo Arnaldo Pinto. Já em São Roque foi preso Wilson de Souza Rangel. Também foram presos Nivaldo de Souza Filgueiras, em Osasco, e Hernande Rodrigues dos Santos, em Taboão da Serra. De acordo com a Polícia Civil, os presos participaram ativamente do assalto à fábrica da Samsung, em Campinas, no mês de julho. Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança. A quadrilha, formada por pelo menos 15 homens, rendeu uma van com funcionários que chegavam para trabalhar. Na ocasião, o prejuízo com o assalto chegou a 20 milhões de reais. Foram roubados tablets, celulares e equipamentos eletrônicos fabricados pela empresa coreana. Outras 5 pessoas, entre elas 3 mulheres, foram detidas durante a operação e trazidas à delegacia. Elas estavam em imóveis vistoriados pelos policiais, onde foram encontrados uma arma e 8 quilos de pasta base de cocaína. Uma das casas, que fica no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital, é de Erivaldo Alves de Souza, um dos 4 suspeitos foragidos. O filho dele, Golbel dos Santos, assumiu ser o responsável pela droga e foi preso em flagrante. Bom, Fernanda, a gente ouviu agora há pouco o delegado responsável pelas investigações, doutor Carlos Henrique. É possível que outras pessoas estejam envolvidas no crime. A polícia não apura só a atuação desses criminosos que efetivamente roubaram os produtos da Samsung, não, porque toda a rota dessa mercadoria foi identificada pela polícia, inclusive os receptadores acabaram sendo notificados pela própria Justiça do Paraguai para onde essas mercadorias estavam sendo levadas, né, Fernanda? Exatamente, Rodrigo. A quadrilha não se resume só aos criminosos que praticaram efetivamente o roubo. Existe também o pessoal, os homens ali que fizeram o trâmite dessa carga até o Paraguai e também os receptadores. E por falar nisso, Rodrigo, o Wilson, que apareceu aí na matéria da Kátia, ele era o responsável de fazer o contato com um homem de descendência libanesa e daí esse libanês que levava essa carga para o Paraguai. Que coisa terrível, né? Conexão Brasil-Paraguai para carga roubada, né? A carga roubada. Aliás, pode montar aí, viu, Felipe Pereira? Carga roubada, conexão Brasil-Paraguai. Negócio terrível, rapaz. Negócio terrível, terrível. Porque você vê que a polícia tenta combater os criminosos aqui,
mas pela fronteira esse material acaba sendo levado, acaba entrando, né, ou no Paraguai e depois voltando para o Brasil também, porque do Paraguai vem para ser vendido no comércio popular, para ser vendido em outros, ou ser vendido no comércio informal aqui do nosso país. Eu digo sempre aqui, e algo que precisa ficar claro é o seguinte, quem compra produto roubado, quem compra produtos sem origem, sem nota fiscal, acaba colaborando e muito para esse tipo de crime. Acaba colaborando e muito para esse tipo de crime. Então, faça a sua parte, né? Não compre produto sem origem. É mais barato, mas você pode estar colaborando com os criminosos e que pela investigação da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, você viu aí, né? Forma uma rede enorme, muito complexa, para poder transportar, para poder fazer a reinserção desse material no mercado. Fernanda Marion, falando ao vivo da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Obrigado, Fernanda. Fernanda Marion trazendo todos os detalhes para a gente dessa mega operação. Começou na madrugada, se desenrolou e tenho certeza que vai ter novidades nos próximos dias. Olha, uma imagem impressionante. Um ônibus acabou se acidentando na Avenida John Boy Dunlop. Eu não sei que imagem. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. O que foi isso aí, Felipe Pereira? Impressionante essa imagem, né, Rodrigo? Dá para acreditar que esse ônibus da empresa VB3 saiu lá da Alberto Sarmento, próximo a Alix da Cunha, e só foi parar aí na Avenida Império do Sol Nascente. Foi isso que aconteceu no começo da tarde de hoje aqui em Campinas. Esse ônibus, ele faz normalmente a linha 332, que liga o terminal Barão Geraldo da rodoviária, ligando também a Unicamp. Só que o que aconteceu? Por que ele estava na Alberto Sarmento? Ele estava recolhendo para a garagem porque apresentava um problema nos freios. O que aconteceu? O motorista acabou perdendo o controle, fez um verdadeiro strike na Avenida Alberto Sarmento, Joaquim Vilac, John Boy Dunlop também, parando aí na Império do Sol Nascente. Pelo menos 7 carros foram atingidos, além de outros 2 ônibus. Um da linha 241, que liga o Nóbrega ao Terminal Mercado, e outro da 212, o Terminal Itajaí, até o Corredor Central. O motorista, Rodrigo, apesar de tudo, ele foi um herói, porque ele conseguiu evitar uma tragédia ainda maior. Ô, Felipe Pereira, desviando. Felipe, eu ia falar justamente isso. Primeiro, o motorista foi um herói. Um herói. Porque você imagina, ele andou o quê? Uns 5, 6 quilômetros com ônibus sem freio e teve que desviar de todo mundo. E graças a Deus ninguém ficou ferido gravemente. Graças a Deus ninguém ficou ferido gravemente. Então foram 5 ou 6 quilômetros, Felipe Pereira? Por aí, viu, Rodrigo? Dá para contar aí todo esse trecho, né, da Alberto Sarmento até a chegada a Império do Sol Nascente. É um trecho bastante grande, que ele andou literalmente sem freios. 3 pessoas ficaram feridas, foram levadas aos PS Ouro Verde e Campo Grande. O motorista do ônibus é que teve ferimento um pouco, não digo mais grave, mas um ferimento um pouco maior, porque acabou atingido ali na frente, acabou destruindo do ônibus, mas nada de mais grave. Ele foi realmente um herói. A Transurc vai investigar o que aconteceu, vai recolher o veículo para a perícia e aí descobrir exatamente o que aconteceu. Mas dá para dizer que esse motorista, de fato, foi um herói, desviando de todo mundo para evitar uma tragédia ainda maior. Ô Felipe Pereira, me diz aí, quando é que começou, ou melhor, esse ônibus já apresentava algum problema com freio, alguma coisa nesse sentido, Felipe Pereira? As informações que nós conseguimos, Rodrigo, é de que esse ônibus estava recolhendo para a garagem, que fica ali na Avenida Alix da Cunha, né? Tem um acesso ali na alça de acesso para a rodoviária, porque já apresentava problemas no freio. O freio não tinha acabado completamente, não tinha parado totalmente. Por isso, ele estava recolhendo. Só que aí chegou no Alberto Sarmento, o freio acabou de vez, né? Acabou é uma forma que a gente usa para expressar, né, o que acontece. O motorista pisa no freio, o freio não freia, e foi isso que aconteceu. Que coisa terrível. Olha, coloca em xeque aqui a questão da manutenção dos ônibus, né? A questão daquilo que a gente vem debatendo há muito tempo aqui. Eu não estou aqui para falar mal de empresa de ônibus, para falar nada disso. O problema é que a gente tem noticiado ao longo desses últimos meses, né, Felipe Pereira, vários problemas que aparentam ser problemas técnicos na frota de Campinas. Nesse caso aí parece que o ônibus ficou sem freio. Teve ônibus que pegou fogo, nós mostramos aqui. Parece que foi um problema técnico.
Eu fico tentando me colocar, e eu, graças a Deus, eu acho que eu vou dizer graças a Deus, hoje eu não preciso usar o transporte público. Muito pelo contrário, eu sou um entusiasta do transporte público. Porque o transporte público significa transportar massa sem causar grandes impactos. Hoje, por não ter um transporte público de qualidade, a gente tem que recorrer ao veículo, ao transporte individual. Isso causa congestionamento, poluição, causa uma série de problemas. Agora, esse transporte público aí que a gente tem à disposição, é difícil da gente trocar o carro da gente por esse transporte público, que chega atrasado, que não passa no horário, né? Que demora pra caramba, que tem carros ou veículos caindo aos pedaços, sem contar os acidentes que têm sido frequentes. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui, ô Felipe Pereira? Não, Rodrigo, infelizmente a gente tem registrado cada vez mais ocorrências envolvendo os ônibus do transporte coletivo aqui de Campinas, além dos incêndios que às vezes acontecem por causa dos próprios veículos, né, ou casos como esse, que aí o freio acabou falhando, o motorista acabou perdendo o controle, foi desviando dos carros. Agora, por que ele está parado aí? Chama atenção bastante essa imagem. Ele estava subindo a Avenida Império do Sol Nascente para justamente perder velocidade, para ele conseguir parar. Só que aí ele acabou subindo na guia, ficou em transversal. Como não conseguia frear ainda, ele foi descendo até que bateu no alambrado desse hipermercado que fica ali logo no cruzamento da John Boy com a Império do Sol Nascente. Foi um grande susto, um susto enorme, não só para o próprio motorista, como para todos que estavam na Avenida John Boy Dunlop, na Alberto Sarmento, na Joaquim Vilac no momento. 9 carros envolvidos, né, contando outros 2 ônibus. Os passageiros desses outros ônibus não tiveram ferimentos graves, apenas o motorista que teve um ferimento um pouco mais moderado, mas mesmo assim nada de mais grave. As vias, aliás, foram totalmente liberadas e a Império do Sol Nascente, especificamente, foi totalmente liberada há poucos minutos. Então o motorista que circula naquele trecho ainda vai encontrar reflexo, lentidão por causa desse acidente. Felipe Pereira, falando ao vivo no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Obrigado, viu, Felipe, trazendo detalhes dessa imagem impressionante, o ônibus pendurado ali, né? É perto da minha casa ali, rapaz, assusta a gente, hein, velho? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, negócio terrível, terrível. Pode vir comigo aqui. Essa imagem certamente vai entrar aí para os destaques do noticiário que vem pela frente. Daqui a pouquinho, às 6:50 da noite, tem o Band Cidade com a Cíntia Absalom. Seu Brasil Urgente para Campinas e região está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Deixa eu ver o Datena aqui para todo o Brasil. Que isso? Namorada foge de cárcere privado depois de 4 meses, refém do amor. Que amor é esse, hein? Eu volto amanhã às 5 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Tchau para todo mundo.